Dirceu Gassen, 65 anos, engenheiro agrônomo e pesquisador. Um santarrosense com brilho no olho. Filho de agricultores, ainda menino, acompanhou as negociações para a construção do Parque de Exposições, onde hoje é realizada a FenaSoja. Sou filho de um agricultor que tinha valores e percepções muito fortes, muito decidido. Era um agricultor com aquele perfil inovador. Era um agricultor que tinha, naquela época dos anos 60, dos anos 50, período que Santa Rosa era conhecido como a capital nacional do suíno, a capital do porco, o nome comum naquela época. Eu lembro também, nos anos 50 e 60, principalmente nos anos 60, a participação ativa de meu pai no sindicato rural, na liderança do ponto de vista de definição de futuro e tal. Então, estava sempre envolvido com isso. E também no Parque de Exposições, na feira, que tinha uma origem do meu avô também envolvido nesse processo. E aí ocorreu um acidente, na realidade, um fenômeno natural, que foi uma enchente durante uma exposição no Parque de Exposições, que era a área da garagem da prefeitura, próximo ao frigorífico, na época santarrosense, ao lado do rio Pessegueirinho. E na época da feira houve uma enchente e inundou. Aí os agricultores, expositores e a discussão toda foi que ali não era mais o lugar destinado ao Parque de Exposições. Tinha que ter um lugar especial para isso. E teria que ser num lugar alto, porque o trauma era a enchente do rio. Inúmeras histórias aconteceram com a compra de terra para o Parque da FenaSoja. A área onde está estabelecido era mata na origem, parte dela foi mantida. A discussão de compra de terra, foi feita a primeira FenaSoja e aí se percebeu que faltou espaço para rodovia, né, o estacionamento, a passagem. Aí teria que se comprar mais 1 hectare de terra e o Benvenuto de Conte, naquela época, não assumiu a venda. Aí a lavoura seguinte era do meu pai, logo adiante. Ele vendeu uma faixa de 1 hectare, aí juntou para a área do De Conte e o De Conte cedeu a área então para a estrada. Então várias histórias dessas são muito interessantes. Então todas aquelas dificuldades e tempo que demorava, naquela época não tinha motosserra ainda, essa era uma novidade. Então a corte era a machado, a derrubada de árvore com tratores, com máquinas era uma coisa rara. Então eram sempre trabalhos demorados. Mas o grande mérito está nas pessoas que tiveram a coragem de fazer e desenvolver nesta região. E a partir dessa região servir como o alicerce, o ponto de impulso. E o impulso, o desenvolvimento, está sempre associado à pessoa. Ao circular pelo parque, se emociona ao ver a evolução. Nas pessoas que tiveram a coragem de fazer e desenvolver nesta região. E a partir dessa região, servir como o alicerce, o ponto de impulso. E o impulso, o desenvolvimento, está sempre associado a pessoas. Então, parabéns aos santarrosenses ou às pessoas do noroeste do Rio Grande do Sul, da região que se denomina Grande Santa Rosa, que tiveram essa coragem de assumir a inovação, fazer diferente e ser referência nacional. E hoje dizer que é uma referência nacional para a agricultura quer dizer que nós somos uma referência para o mundo em termos de produção de proteína. Proteína vegetal na soja. A homenagem que recebe hoje dedica uma geração. Brilho no olho tem 2 origens. Uma, naturalmente, é a genética. Mas a principal, e eu não tenho dúvida nenhuma, é o ambiente. É o grupo, são as pessoas que fazem você sentir esse prazer, essa vontade, essa vibração de fazer parte de um processo de produção de alimentos. E eu acho que esse é o jogo, esse é o brilho que a gente tem no olho. FenaSoja 2018, nós somos evolução.